Você já ouviu falar em um pequeno país chamado Eswatini? Talvez, ao ouvir falar neste nome, você nem saiba como localizá-lo no mapa. Mas a verdade é que o país mudou de nome em 2018 por ordem do próprio rei, que tem o poder supremo da nação. Como prova de sua soberania, o monarca ainda é poligâmico, ou seja, ele tem mais de uma esposa. Todo ano ele faz um ritual para lá de ousado para escolher uma nova mulher, que pode ser até assistido pelos turistas. Ficou curioso? Então vem com a gente, porque felizmente você não vai precisar viajar até lá para assistir ao ritual. Hoje vamos te explicar como tudo funciona, além de explorar outras curiosidades sobre uma nação desconhecida pela maioria das pessoas. Provavelmente você nunca tenha ouvido falar neste país. Eswatini é uma nação que faz fronteira com a África do Sul e com Moçambique, não tendo acesso a nenhum litoral. Anteriormente, o nome do país era Suazilândia, mas em 2018 o rei, com seu poder supremo, mudou o nome da nação para Eswatini. A mudança ocorreu porque Suazilândia era um nome muito parecido com Suíça na língua inglesa, o que gerava certa confusão. De forma curiosa, Swaziland em inglês tinha a pronúncia de Swaziland, parecida com a pronúncia de Suíça na língua inglesa, que até hoje é Switzerland. Falando no poder que o rei tem sobre a nação, Eswatini é um dos poucos países do mundo que ainda tem o regime político de monarquia absolutista, junto com Catar, Vaticano, Arábia Saudita, Omã, Brunei e os Emirados Árabes Unidos. Agora a pergunta que não quer calar: o que é uma monarquia absoluta? Calma, eu vou te explicar. Na monarquia absoluta, o rei tem uma extensão de poderes ilimitada. Dessa forma, o poder do monarca está acima da extensão dos três poderes: o executivo, o legislativo e judiciário. Portanto, o rei da nação pode fazer tudo, como mudar o nome do país, por exemplo. Isso parece uma loucura, mas é verdade. Porém, não dá para explicar como é o país hoje em dia sem voltar às suas origens para assimilar como Eswatini nasceu verdadeiramente. Portanto, é hora de voltar um pouco para o passado. Na era pré-colonial do país, antes da chegada dos europeus, a região que hoje é o país era habitada por povos bantus, que se estabeleceram na região por volta do século XVI. Os europeus exploraram e colonizaram a área, principalmente os britânicos, devido ao interesse em expandir seu império, buscar recursos naturais, como ouro e minerais, estabelecer rotas comerciais e exercer influência política na região. Outra curiosidade é que as comunidades bantu eram agrícolas e tinham uma cultura rica, com uma forte tradição de música, dança e arte. No século XIX, os povos bantus da região foram unificados pelo rei Sobuza I, que é considerado o fundador moderno do país. Sobuza I consolidou seu poder e estabeleceu um sistema de governo centralizado, baseado em tradições culturais e estruturas familiares. Ou seja, a monarquia absoluta é o regime político de Eswatini desde sua criação e não mudou até hoje. Depois disso, o país já entrou em sua era colonial. A história colonial do país começou no final do século XIX, quando os europeus começaram a explorar e a colonizar a África. A região que é hoje Eswatini foi inicialmente controlada pelos britânicos, que estabeleceram um protetorado sobre o território em 1881. Durante o período colonial, os britânicos exerceram controle indireto sobre a nação, respeitando em grande parte as estruturas tradicionais de governo e a autoridade do monarca. No entanto, essa influência colonial teve impactos significativos na sociedade e na cultura da nação.
O país conquistou sua independência em 1968, tornando-se um reino soberano sob o reinado do rei Sobhuza II. Desde então, Eswatini permaneceu até hoje como uma monarquia absolutista, devido à continuidade das tradições culturais e políticas locais. Voltando aos dias atuais, o rei anterior da nação, Sobhuza II, morreu em 1982 de pneumonia. Já em 1986, seu filho Mswati III assumiu o posto de monarca do país com apenas 18 anos de idade. Ele é uma pessoa com uma jornada política que gerou muitas polêmicas até hoje. Uma das principais polêmicas sobre o monarca é que ele é poligâmico, como seu pai. Isso significa que Mswati III tem cerca de 15 esposas, sem contar as esposas falecidas e as que foram deserdadadas. Ele também tem cerca de 40 filhos. Em 2019, uma matéria do UOL sobre a vida luxuosa do rei se espalhou pelo mundo todo, já que Mswati III criou uma polêmica ao comprar pelo menos 139 carros de luxo para suas esposas. A compra foi de 19 Rolls-Royce e pelo menos 120 BMW, que custaram cerca de 70 milhões de reais. Isso gerou grande indignação por parte da população do país, já que 34% das pessoas encontravam-se sem emprego. Mais da metade deste número ainda vivem com menos de $1 por dia. E como se isso fosse pouco, 2/3 dos súditos do monarca são alimentados por ajuda internacional. Para piorar ainda mais o cenário de pobreza de Eswatini, metade das crianças no país são consideradas órfãos e a ONU estima que 70% da população vive abaixo da linha da pobreza. Isso tem gerado protestos devido ao padrão de vida luxuoso do monarca, cuja fortuna é avaliada em aproximadamente $200 milhões. Mas a vida polêmica de Mswati III ainda reserva mais surpresas, como a realização de um ritual de dança bizarra e virginal que ocorre todo ano para a escolha de novas esposas para o monarca. No país, é normal que o rei faça a escolha de uma nova esposa através de um ritual chamado Umhlanga. O ritual consiste em uma dança com mulheres virgens para conquistar o monarca. Esse evento ocorre quando os astrólogos determinam que as condições são favoráveis. Além disso, todas as participantes devem provar que são virgens. Durante a competição, as jovens dançam para o rei e ele escolhe quem será a sua próxima esposa. Esse é um ritual realizado em outros países também, como a África do Sul, por exemplo. Nesta nação, a festividade é agendada observando as fases da lua. Uma vez que a lua atinge a fase cheia, a cerimônia começa. Além disso, as meninas e moças em idade de casamento passam pelo teste de virgindade. No entanto, não há muitas informações públicas sobre como o teste é realizado em Eswatini. Mas voltando ao ritual, após a seleção de uma provável nova esposa para o rei, a escolhida só pode oficializar o casamento quando engravidar de Mswati III, o que significa que elas devem ter relações sexuais com o monarca para consumar a união. No geral, as virgens dançam usando saias curtas com os seios descobertos e utilizam colares vistosos que simbolizam sua vontade de casar com o rei, que é conhecido como o Leão. E pasmem, em 2005, mais de 50 mil virgens dançaram para o monarca. Apenas a título de curiosidade, o Umhlanga é um evento anual desde 1999, ou seja, o ritual foi instaurado durante a monarquia absoluta de Mswati III, que é o rei desde 1986. Na tradição antiga, o ritual era para celebrar a feminilidade e a virgindade, mas atualmente se tornou apenas uma forma de alguma moça virgem se tornar a esposa do monarca.
De acordo com alguns dados de especialistas, o ritual também estimula negativamente a poligamia no país e o sexo com adolescentes. Um dado chocante é que 40% da população do país é portadora do vírus que provoca a AIDS. Isso significa que 1 em cada 3 pessoas é soropositiva, incluindo também crianças. Para ter uma ideia, a expectativa de vida média no país é de apenas 35 anos. Já imaginou viver apenas 35 anos? É inegável que a poligamia e a prática cultural de sexo sem proteção são fatores determinantes e que contribuem para a disseminação do vírus que provoca a AIDS e, consequentemente, a baixa expectativa de vida. Quer mais curiosidades chocantes sobre esse país? O que você diria sobre a troca ou venda de esposas? É isso mesmo que você ouviu. No país, a população masculina tem certos privilégios que as mulheres não têm, tudo por causa do regime estritamente patriarcal. Na cultura tradicional do país, que é fortemente baseada em costumes e tradições, existem práticas antigas que envolvem a troca ou venda de esposas. Hoje em dia, essa prática não é tão comum, mas ainda é realizada em determinadas regiões. Anteriormente, a troca de esposas era visto como uma forma de fortalecer os laços entre as famílias e garantir a continuidade das relações sociais e econômicas. No entanto, é importante notar que essa prática estava enraizada em desigualdades de gênero e muitas vezes resultava na subordinação das mulheres, tratadas como propriedade ao serem trocadas ou vendidas. Com o tempo, a troca e venda de esposas têm sido cada vez mais desencorajadas e consideradas como práticas desatualizadas, desumanas, além de receberem críticas e repúdio por parte da sociedade e das autoridades locais. A lei moderna em Eswatini atualmente proíbe tais práticas e reconhece os direitos das mulheres como iguais aos dos homens no casamento e na sociedade em geral. Infelizmente, nestas regiões, os homens podem ter várias esposas sem enfrentar restrições morais ou legais. O tratamento das esposas é incomum, e as trocas de mulheres podem até envolver a negociação de itens como objetos. Inacreditável, não é mesmo? A religião em Eswatini desempenha um papel importante na sociedade. Com uma população de cerca de 1,3 milhão de habitantes, que em sua maioria são cristãos ou seguidores de crenças indígenas. O cristianismo é a religião mais comum no país, com 82,70% da população se identificando como cristã. A Igreja Sionista é seguida por cerca de 40% dos habitantes, combinando elementos do cristianismo com o culto aos ancestrais. Os protestantes formam outra parte significativa dos cristãos, seguidos de perto pelos católicos romanos, que representam 20% da população. Os mórmons também são uma presença religiosa notável. Aproximadamente 10% da população é muçulmana e há comunidades pequenas de judeus e barrais. Um fato curioso é que o sionismo tem uma influência significativa na política e na sociedade. A monarquia do país tem laços estreitos com a Igreja Sionista, que, como já vimos, é uma das maiores denominações cristãs do país. Isso significa que as decisões políticas e sociais muitas vezes refletem os valores e crenças cristãos, especialmente aqueles da Igreja Sionista. Além disso, as crenças religiosas em geral desempenham um papel importante na vida cotidiana dos cidadãos. Isso se traduz em influência na legislação e nas políticas do governo em áreas como direitos das mulheres, educação e saúde. No entanto, apesar da influência da religião, o país é um estado secular, o que significa que as leis e políticas do país não são baseadas exclusivamente em princípios religiosos.
A Constituição do país garante a liberdade religiosa para sua população, permitindo que os cidadãos pratiquem sua fé livremente. No entanto, essa realidade é um pouco distorcida, e uma prova disso foi um evento de feitiçaria e bruxaria que iria ocorrer em 2019 e foi totalmente proibido pelo governo. A verdade é que Eswatini é um país cheio de contradições em suas leis e como verdadeiramente a sociedade e o rei agem. Um exemplo claro é o fato de existir uma lei que proíbe a poligamia. Mesmo assim, tanto o monarca quanto vários homens da população do país têm mais de uma esposa. Para finalizar, saiba que o ritual da dança Ulanga, em que o monarca pode escolher uma nova esposa, é aberto aos turistas. Na verdade, em 2021, o país recebeu cerca de 170.300 turistas, ou seja, você pode visitar o país e conhecer sua cultura, gastronomia, tradições e até o ritual de Ulanga, que é muito bonito e colorido, mesmo com todas as controvérsias por trás desta cerimônia. E você, sabia de todas essas particularidades sobre Eswatini? Conta pra gente qual surpreendeu mais você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!